Antes de continuar, já segue o canal e ativa as notificações, porque esse simples gesto pode literalmente prolongar a vida do seu gato. Agora deixa eu te contar algo que quase ninguém fala com clareza: muitos gatos vivem desidratados sem que o tutor perceba. Não é exagero. O ponto é que o gato não bebe água na quantidade ideal, não por teimosia, mas por instinto. E esse comportamento silencioso abre caminho para doença renal em gatos e problemas urinários sérios ao longo do tempo. Talvez o pote esteja sempre cheio, a água esteja limpa, e ainda assim seu gato mal se aproxime. Isso cria uma falsa sensação de segurança, quando na realidade a hidratação felina está muito abaixo do necessário. Com o passar dos meses, essa carência força os rins, favorece inflamações e compromete a saúde renal felina de forma progressiva, quase sempre sem sinais claros no início. A boa notícia é que isso não é sentença definitiva. Existem ajustes simples, práticos e comprovados que fazem o gato beber mais água quase sem perceber. Mudanças no ambiente, no tipo de bebedouro e até na alimentação podem aumentar bastante o consumo de água e reduzir de forma significativa o risco de fluto, cistite e outros problemas urinários. Entender por que seu gato age assim é o primeiro passo para mudar o cenário. A desidratação em gatos é perigosa justamente porque acontece em silêncio. Como beber pouca água faz parte da natureza felina, o organismo se adapta à escassez enquanto os rins trabalham no limite, abrindo espaço para doenças renais e urinárias. Muitos tutores só percebem quando surgem crises, gastos elevados e diagnósticos difíceis. Tratar a hidratação felina como prioridade diária é essencial para preservar a saúde renal ao longo da vida. E o mais preocupante é saber que, na maioria das vezes, isso poderia ter sido evitado com pequenas mudanças. Os gatos herdaram dos ancestrais do deserto a baixa sensação de sede, o que explica por que, mesmo com água disponível, eles bebem pouco. O problema é que a vida doméstica mudou, mas o corpo continua o mesmo. Isso aumenta o risco de desidratação e sobrecarga dos rins. Sem perceber, o tutor oferece água achando que está suficiente, quando na prática não está. Esse comportamento natural se torna perigoso no dia a dia moderno e exige estratégias inteligentes para estimular a hidratação sem causar estresse. Quando a ração seca é a base exclusiva da alimentação, ela contribui pouco para a hidratação felina. Como o gato não bebe água o bastante para compensar, o corpo entra em déficit hídrico, favorecendo problemas urinários e doença renal ao longo do tempo. Essa rotina sobrecarrega os rins e facilita a formação de cristais e cálculos urinários. A ração seca não é a vilã absoluta, mas sem equilíbrio se torna um risco silencioso. E é assim que a falta de água deixa de ser detalhe e vira doença real. A baixa ingestão de água desencadeia uma sequência de problemas que muitos tutores só descobrem tarde demais. A desidratação favorece cistite, fluto, cálculo urinário e acelera o desgaste dos rins. O organismo tenta compensar, mas os rins sofrem dia após dia. Em muitos casos, os sintomas só aparecem quando a situação já está avançada. E isso nos leva a um ponto que quase ninguém observa: o recipiente onde a água é oferecida. O bebedouro faz muito mais diferença do que parece. Potes fundos, estreitos ou feitos de materiais inadequados causam desconforto nos bigodes, gerando a chamada fadiga dos bigodes, o que afasta o gato da água. Quando isso acontece, a hidratação cai e o risco de problemas urinários aumenta. Um detalhe simples como o formato e material pode mudar totalmente a quantidade de água consumida diariamente. E outro erro comum está logo em seguida: o local onde esse pote é colocado. Pouca gente percebe, mas a posição da água dentro da casa influencia diretamente o consumo. Deixar o pote perto da comida, da caixa de areia ou em locais barulhentos gera insegurança e reduz a ingestão de água. Esse hábito favorece a desidratação e aumenta o risco de doenças urinárias e renais. Gatos precisam de silêncio, segurança e mais de um ponto de acesso à água, algo que raramente é respeitado. E quando falamos em atratividade, entra uma comparação importante entre água parada e água em movimento. Entre as duas, a maioria dos gatos prefere água em movimento, e isso é puro instinto. Fontes despertam curiosidade, passam sensação de frescor e fazem o gato beber mais sem esforço. Esse estímulo simples aumenta a hidratação, ajuda a prevenir problemas urinários e contribui para a saúde renal.
Além disso, facilita atingir a quantidade diária de água de forma natural. Mas só a água nem sempre resolve tudo, e é aí que a alimentação entra como aliada fundamental. A alimentação úmida é uma das formas mais eficazes de melhorar a hidratação felina, justamente porque o gato não bebe água em volumes ideais por conta própria. Diferente da ração seca, o alimento úmido já fornece boa parte da água que o organismo precisa, reduzindo o risco de desidratação. Esse hábito ajuda a prevenir cistite, fluto, cálculos urinários e protege os rins ao longo dos anos. Não se trata de excluir a ração seca, mas de criar um equilíbrio inteligente na rotina. E saber reconhecer sinais de alerta fecha esse cuidado. Os sintomas de desidratação nem sempre são óbvios, e é aí que mora o perigo. Letargia, urina mais concentrada, gengivas secas e perda de apetite indicam que algo não vai bem, mesmo com o pote cheio. Como o gato não bebe água espontaneamente, esses sinais costumam aparecer quando o problema já avançou. Identificar cedo faz toda a diferença e evita doenças mais graves. Pequenas atitudes diárias transformam completamente a hidratação e a saúde renal do seu gato. Ajustar o bebedouro, espalhar pontos de água pela casa e incluir alimentação úmida já muda o jogo. São ações simples, acessíveis e muito mais eficazes do que tratamentos caros no futuro. Agora que você entende o impacto disso, vale refletir no que pode mudar a partir de hoje. Então eu te pergunto com sinceridade, depois de tudo isso, o que vai ser diferente na rotina do seu gato? Você percebe como a hidratação não é um detalhe pequeno, mas um cuidado que define qualidade de vida ao longo dos anos? Evitar doenças renais e urinárias começa com decisões simples, feitas todos os dias. Se esse conteúdo te ajudou, coloca isso em prática agora mesmo. E se inscreva-se no canal, ative as notificações e acompanhe os próximos vídeos, porque aqui você aprende a cuidar melhor do seu gato com informação clara, baseada em ciência e fácil de aplicar. Seu gato depende das suas escolhas e você já sabe exatamente por onde começar.